estarmos aí numa noite de quarta-feira. Tradicionalmente, doutor Rafael, nosso convidado de hoje, 40 anos de SOMEI e também os nossos 39, quase 39 anos da nossa Somerge, né? Então, uma satisfação muito grande termos aí sempre, nesse período todo, a nossa reunião científica e também social, porque, mesmo que seja aí por vídeo, né, nós conseguimos olhar para o outro e sabermos como todos estão. Então, uma satisfação muito grande, e essa geralmente é a nossa reunião da última quarta-feira do mês. Também quero agradecer muito a doutora Zelina. Desculpe que eu cheguei aqui tão rápido e ainda não vi os participantes como um todo, né? Mas eu quero agradecer muito a doutora Zelina, que foi a intermediadora desta reunião, junto ao doutor Rafael e também junto ao doutor Romero, para a indicação do doutor Rafael, para que pudesse estar hoje à noite e falando de um tema aí tão importante para esse momento, né? Então, Benjamin, eu queria te passar aí a palavra, por gentileza. Enquanto isso, eu vou tomando ciência de quem está aqui na sala e para a gente começar às 8 horas com a palestra, pode ser? Obrigado. Seu áudio, doutor Benjamin. Ok. Apenas agradecer aí a presença de todos e, em especial, agradecer ao doutor Rafael por doar o seu tempo aqui para que possamos aumentar o nosso conhecimento sobre a varíola dos macacos. Como eu disse no início, mais uma ameaça que nos ronda aí, né? Enfim, e como a Covid, a gente não sabia nada sobre ela, e hoje também ainda sabe muito pouco, e a varíola dos macacos já é uma doença antiga, mas que a gente quase não via, não estudava, enfim, então o Dr. Rafael vai nos atualizar os nossos conhecimentos. Eu creio que essa noite será muito produtiva e que tenhamos um bom evento. Agradeço mais uma vez, Dr. Rafael. Obrigado, Benjamin. Eu queria passar a palavra, então, nesse momento, para as suas palavras iniciais, ao doutor Sérgio Pina, nosso representante lá da região de Rio das Ostras, Macaé, aquela região toda que sempre está conosco. Suas palavras de boas-vindas aí, por favor, doutor Pina. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rômulo, presidente da SOMEI. Boa noite, doutor Benjamin, presidente da Somerge. E ao palestrante, doutor Rafael. É um prazer estar aqui e estou na expectativa de ter uma noite muito boa aí, que a gente possa aprender um bocado. Um abraço a todos e vamos aguardar a palestra. Muito obrigado, doutor Pina. Gostaria de ouvir agora as palavras iniciais do doutor Zilli, nosso diretor de assuntos da defesa profissional da Somerge, por favor. Boa noite a todos, é uma honra, um prazer estar aqui nessa noite. E eu confesso que eu estou muito curioso e muito interessado por um cardiologista clínico voltar. Eu tinha ouvido falar em varíola de macaco há 20 anos atrás. De repente, estou surpreendido aí que, será que eu posso ter também varíola de macaco? Quando é que eu vou ver meus pacientes com varíola de macaco? Então, eu estou esperando aí. Eu estou esperando ansiosamente que o Rafael me esclareça um pouco as minhas dúvidas e um pouco também da minha angústia, né? Muito obrigado a todos, parabéns aí pela organização e muito obrigado, Rafael, pela tua presença e pelos teus futuros esclarecimentos para a gente. Muito obrigado, Zilli. Quero passar agora ao doutor Mauro Alves, nosso representante aqui da diretoria também da SOMEI, por favor. Doutor Mauro, suas palavras iniciais. O Mauro está sem som. Mauro, está sem som. Eu volto a você, então, em seguida, pode ser? Doutor Ramon, por favor, doutor Ramon. Boa noite, Rômulo. Boa noite, meu presidente Benjamin. Boa noite, doutor Rafael, palestrante. Eu não vou ficar aqui repetindo a característica dessa continuidade das sessões científicas que a SOMEI promove junto com a
a SOMERGE. Apenas também estou na expectativa aí de aprender bastante aí com o Rafael. E só ressaltar a presença da doutora Denise Marangoni, que sempre colaborou conosco nos congressos da SOMERGE, e é sempre uma satisfação vê-la dentro desse nosso ambiente. Obrigado, e vou ficar no aguardo para poder aprender mais um pouquinho. Tá? Obrigado, boa noite. Obrigada, Ramon. Ok. Doutora Denise, então, as suas palavras aí iniciais nessa noite conosco. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Ramon. É sempre uma expectativa maravilhosa poder ouvir o Galhês, né? Agradeço a vocês já de saída por essa oportunidade e tenho certeza que vai ser uma noite muito boa. Muito obrigado. Satisfação em tê-la aqui na nossa reunião. Quero Obrigada. passar então ao doutor Mauro. Obrigado, doutor Denise. Doutor Mauro, já está aí? Bem, o doutor Mauro daqui a pouco volta a contactar conosco. Pessoa ilustre, amigo, que eu tenho visto aí dois vídeos maravilhosos. Doutor Lincoln Lopes Ferreira, Minas Gerais presente nessa reunião aqui, nosso eterno presidente da AMB, nosso líder, e os seus vídeos aí não é parte de política, não estamos falando aqui de nada, mas estou falando só da qualidade dos seus vídeos para a candidatura de deputado federal por Minas Gerais, aí, que tenha muito sucesso, e os seus vídeos são sensacionais, e o seu jingle também. Parabéns aí, que eu tive a oportunidade de ver, que o doutor Benjamin me encaminhou. Está de parabéns. Meu caríssimo doutor Rômulo, vou aqui na frase do poeta português, nesse andarilho da saúde, alcunhado de forma absolutamente carinhosa, absolutamente justificada por esses nossos amigos, dizer que se pude enxergar mais longe foi porque me apoiei em ombro de gigantes. Então, meu caríssimo doutor Rômulo, boa noite, prazer em vê-lo. Meu caro doutor Benjamin, meu caro doutor amigo Emílio Zilli, o palestrante Rafael, o Ramon, que está ali nos olhando, Sérgio Pina, Eduardo, Solange, Mauro, todos os colegas aí, muito obrigado. Agradecer sempre o eficiente Bruno, que nos apoia, e dizer, meus caros, que fazendo jus à alcunha, né, que pegou como nunca, realmente o andarilho está toda, saí de Patos de Minas hoje, já passei por Lagoa Dourada, Santo Antônio do Monte, Divinópolis e Belo Horizonte. Estou aqui apenas para vê-los e, obviamente, ao meu querido doutor Rafael, e aprender um pouco, que ao contrário do Zilli, que esse cirurgião aqui nunca nem imaginou na vida que fosse encontrar com varíola e quanto mais de macaco. Gente, vamos lá, obrigado, excelente, boa noite para todos, tá? Ô, Rômulo, mas Rômulo, perdão, Rômulo. Boa noite, ele agora, Rômulo. ele agora, pelo menos, está Moreira. descansado. Não tem mais que torcer nada no Brasileirão, ele agora só fica olhando. Coitado do doutor Lincoln. Ainda bem, Lincoln, que não está sobrando tempo para ver jogo. Tem remédio para o nariz, dá para o Zilli, que eu estou com o estoque aqui, pode ficar tranquilo. Doutor Mauro, por favor. Lincoln, obrigado, hein? O Rômulo pediu ao Bruno, porque o Almirante Moreira está tentando entrar e também não está conseguindo verificar com o Bruno o que está acontecendo. Só isso, e boa noite a todos. Obrigado. Bem, boa noite a todos aí mais uma vez. E agora, o nosso boa noite especial e de agradecimento, evidentemente que a nossa Academia Brasileira de Medicina Militar também está representada aqui, eu como membro, o doutor Mauro também como membro, e outros colegas aí acadêmicos da nossa academia. Então, nesse momento, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, e principalmente do doutor Rafael Galhês, né, que é médico infectologista, mestre em saúde coletiva, doutor em clínica médica e professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ. Doutor Rafael, em meu nome, em nome de toda a diretoria da SOMEI, como também da SOMERGE, nós temos aí o prazer muito grande de estar recebendo aqui nessa noite para nos passar os ensinamentos e, evidentemente, com a sua aquiescência a posteriori da palestra da nossa reunião, teremos algumas perguntas aí como de praxe aqui. Então, seja muito bem-vindo à nossa reunião e muito obrigado por nos atender. Fique à vontade.
Eu agradeço a todos vocês o convite para essa conversa. Eu acho que cada vez mais, né, os colegas professores aqui presentes e que trabalham, né, como a gente fala sempre que a medicina é um ensino contínuo, ela é uma troca, né? Eu acho que poder ter a chance de estar trocando com profissionais de saúde que agora, às 8 horas da noite, depois de terem trabalhado o dia inteiro, estão querendo discutir e ouvir uma nova doença, eu acho que é uma honra também, né? Eu acho que nós médicos vivemos a necessidade de educação continuada. Eu, como vocês, há 6 meses atrás, não estudava a varíola de macaco com a intensidade que eu estudo hoje. Então, eu acho que poder estar aqui trocando com vocês essa experiência que a gente adquiriu e vem trocando com pessoas do mundo inteiro, da África, da Espanha, da Inglaterra, eu acho que ela é muito importante. E até para ouvir o que vocês têm de dúvidas e a gente trocar a partir da perspectiva também de vocês que estão na ponta de diversas situações que às vezes a gente não está nem pensando, né? Eu acho que isso é sempre muito importante, que à medida que a gente junta múltiplos olhares, a gente complexifica e amplia a nossa capacidade de entender a realidade, né? Como sempre, aquela imagem do elefante no escuro, né? Cada um vê uma perspectiva do elefante. Então, eu vou começar a minha apresentação, eu tenho aqui um PowerPoint, começar falando, eu vou compartilhar a tela. Aqui, share screen, só um momentinho. Ok. Compartilhar. Já vai para o slideshow. Está aparecendo direitinho? Ok. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala da varíola de macaco, monkeypox, a gente fala de antigas doenças em novos cenários, né? Então, quando a gente vai falar de antigos cenários, como vocês mesmos estavam falando, a gente volta lá para trás a falar da varíola, né? Eu acho que a varíola a gente volta para falar de 3.000 anos atrás, né? De um flagelo que assolou a história da humanidade, da Ásia, Europa, África, que era responsável, em média, por 10% das mortes da humanidade durante esse período. Se você olhar, já no século X, você tem relatos, como vocês podem ver aí nesse manual de medicina chinesa, do uso de crostas coletadas de pacientes com varíola para inocular em pacientes sem varíola, numa técnica que ficou conhecida como variolização. Em alguns materiais, inclusive, da tradição védica, se interrogam se seriam imagens de coleta de material de pústula de vacas para fazer a inoculação. E aí a gente volta àquilo que é um dos marcos da história da medicina contemporânea, em 1796, quando o médico rural inglês, o Edward Jenner, ele observa que ordenhadoras elas tinham uma menor chance e uma apresentação de varíola menor. E com isso ele pega essas pústulas do úbero e da vaca e aplica no braço. Então tem esse quadro clássico que fala justamente, demonstra a cena da aplicação da varíola sobre a técnica de escarificação numa criança, aí, o nosso experimento que levou a adotar essa prática. E isso se disseminou. No Brasil, a vacina da varíola ela chega num navio, transmitida entre irmãs, uma passava para o braço da outra, para que se iniciar a técnica de vacinação, e é importante que, inclusive, a vacina da varíola e as vacinas estão na história do desenvolvimento da vacina brasileira, né? Então, essa questão da introdução da vacina, ela leva a uma redução drástica da doença, o que, em 1966, levou a OMS justamente a um grande esforço de vacinação para tentar erradicar. Então, à direita, alguns de vocês viveram isso, de receber a vacinação com essa pistola, o chamado Pedojet, que hoje não é mais utilizado, a não ser em vacinação animal, pelo risco de transmissão de doenças de transmissão sanguínea. Então, por exemplo, hepatite B, hepatite C, ela foi abandonada. Mas era uma técnica que permitia o quê? Uma grande velocidade de vacinação. Você simplesmente fazia uma fila e pá, 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 pá. Isso já existiu também para a febre amarela. Eu acho que aqui presentes podem dar o relato de pessoas que foram vacinadas por essa técnica. E aí, com isso, a gente leva o quê? A erradicação da varíola, a partir desse investimento maciço, com os últimos casos na África, na Somália, essa foto aqui que vocês podem ver,
E a gente suspende a vacinação no começo da década de 80 e depois certifica que o mundo está livre. Hoje, teoricamente, só existiriam 2 amostras do vírus, uma num laboratório nos Estados Unidos e outra na União Soviética, sendo que esses vírus, existe eterna discussão sobre a destruição deles. A partir disso, a gente mantém essa vigilância sobre a doença e mais nenhum caso, então, ocorre. E aí vemos a nossa doença, né? Hoje, uma vez erradicada a varíola, em 1958, a gente viu em macacos, no Instituto Serum Institute, em Copenhague, macacos de pesquisa, que tiveram uma lesão, vocês podem reparar as pústulas no rosto do macaco, e essa doença foi estudada e viu-se que não era varíola, era, na verdade, um outro vírus, embora da mesma família dos ortopox vírus, que foi estudado, e até a década de 70 se estudou diversos surtos em instituições de pesquisa, o que, inclusive, tem a ver, o fim desses surtos, com a melhoria das técnicas de qualidade de tratamento dos animais em pesquisa. Então, a questão de quarentena, de não misturar espécies diferentes, inclusive porque um fato curioso é que a grande parte desses animais em cativeiros que tiveram monkeypox, eles não eram da África, e sim da Ásia. E, inicialmente, houve uma pesquisa maciça para se descobrir de onde estava vindo esse vírus, e viu-se que nenhum animal da Ásia possuía anticorpos contra o vírus do monkeypox. Depois, quando houve o primeiro caso humano, em 1970, que foi se discutir, estudar na região centro-africana e do oeste africano, que você tinha, sim, mamíferos que tinham anticorpos contra o monkeypox. Então, apesar dos casos iniciais descritos em macacos em cativeiro serem macacos da Ásia, muito provavelmente essa transmissão se aconteceu por uma promiscuidade entre espécies e animais que você tinha nas condições laboratoriais nos anos 50, 60, até onde, em 1970, houve um controle disso. Então, em 1970, a gente estava o quê? No auge da campanha de erradicação da varíola. E eis que surge casos humanos de uma doença muito semelhante. Vocês podem notar que esse aspecto de múltiplas pústulas, todas ao mesmo tempo, é semelhante à varíola. Lembrando que, nessa época, a varíola, a gente tinha a varíola major e a varíola minor, conhecido aqui no Brasil, na verdade, como alastrim. Existe até textos clássicos dos debates da Academia Nacional de Medicina se alastrim varíola ou não. Isso é um capítulo até importante da medicina do começo do século brasileiro, mas a diferença clínica da varíola minor e a major ela é bastante importante. Então, a Índia, por exemplo, onde o alastrim não circulou, ela tinha como problema exatamente uma forma mais grave e um maior impacto nas marcas, né? Quem gosta de Machado de Assis lembra sempre da referência dele à bexiga, aos bexiguentos, como referência às pessoas que ficaram com marcas de varíola, né? De uma forma extremamente estigmatizante. Então, a partir disso, houve essa busca de se compreender os reservatórios, podendo ver que os reservatórios que a gente tinha não eram macaco. Por que esse dado é importante? Porque a nossa tradição de nomenclatura ela se dá em torno de definir o primeiro animal que você descreve o vírus como nome. Então, a gente tem o cowpox, o monkeypox, camelpox, horsepox, mas não necessariamente isso significa que ele está associado a uma compreensão inicial do nicho ecológico em que a transmissão está ocorrendo. Então, no caso da varíola de macaco, a gente sabe que isso ocorre através de roedores. A gente não sabe exatamente como que é esse ciclo dos roedores na região da África Central e do Oeste Africano, mas o principal reservatório não é o macaco. Ele é como a gente. E é interessante que isso remota a um cenário semelhante ao que a gente tem com a febre amarela e toda aquela questão que a gente teve de informar a população geral sobre o bugio, né? Então, o bugio ele era tão vítima como nós, e o macaco, no monkeypox, ele também é. Então, quando a gente termina o cenário da varíola, existia uma preocupação se o monkeypox, no final da década de 80, poderia ou não ocupar um espaço de transmissão. E Fenner e Henderson, que são os dois grandes virologistas
que lideraram o esforço de erradicação da varíola, escreveram no livro da OMS que não haveria razão para acreditar que seria uma doença nova e que sua frequência estaria aumentando, que de fato ela desapareceria nos países da África Ocidental, provavelmente devido às mudanças ecológicas. Então, em 1988, isso está escrito. Importante a gente registrar isso. E aí vamos falar um pouco do vírus, para a gente olhar a trajetória dele, né? O poxvírus, que é esse grupo de vírus, ele, na verdade, é um vírus DNA, ou seja, ele não é um vírus pequeno, ele tem em relação à mutação dele, ele é muito menor do que um vírus de RNA, como a gente vê no COVID. E a família, a subfamília, na verdade, a família que a gente vai ter como mais importante para a gente olhar é a família dos ortopoxvírus, né? Que é o vírus da varíola, que é o vírus do monkeypox, que é o vírus vaccinia, que foi usado da vacina. E lembrando que tem uma família próxima dos poxvírus, que é a molluscipoxvírus, que é o vírus do molusco contagioso. Então, ele não é um ortopoxvírus, mas ele também é um poxviridae. Então, isso também é importante da gente saber, porque o molusco contagioso é um diagnóstico diferencial nas crianças, né? Embora tenha uma evolução clínica completamente diferente. Então, de novo, essa é uma foto de microscopia eletrônica, à esquerda, que a gente pode ver da estrutura do vírus. Ele tem, na verdade, duas formas, uma forma intracelular madura, que é provavelmente responsável pela transmissão interhumana, já que ele é muito estável no meio ambiente, e essa forma que é a da transmissão interna, quer dizer, para a transmissão célula a célula, que é o vírus envelopado, que é uma partícula mais frágil. Então, mostrando agora a árvore filogenética da família, né, que a gente tem o vírus da varíola, o cowpox, o rabbitpox e o monkeypox. O vírus da vacina, ele tem uma história engraçada, né, que ele é o vírus que a gente utiliza na vacina. Só que, teoricamente, o vírus que a gente teria para utilizar na vacina seria o cowpox. Mas o vírus da vacina, que é o vaccinia vírus, ele é muito mais próximo do horsepox do que do cowpox. Então, hoje não se sabe exatamente por que processo que o vaccinia se tornou o vírus dominante da vacinação humana. Lembrando que esse processo começou de forma artesanal lá atrás, 1700, com o Jenner fazendo esse processo. Então, isso é um dado interessante da gente ver. Então, como a gente bota na classificação tradicional, né? O cowpox associado ao gato, o monkeypox associado ao macaco, mas essa classificação original, ela hoje já se dá de outra forma. E o que é dado muito importante? Ela é uma zoonose. Então, ela tem, acometendo principalmente roedores, a gente não sabe exatamente como é que era esse ciclo silvestre dela, mas ela tem capacidade de infectar diversas células de primatas não humanos, suínos, bovinos, coelhos, ratos, esquilos, cães, o cão da pradaria, que na verdade é um roedor, a gente vai mostrar ele um pouquinho mais lá na frente. O que leva sempre a um problema que é o quê? Diferentemente da varíola, o monkeypox ele tem uma possibilidade de se endemizar em outros continentes, uma vez que ele pode ter uma circulação em animais silvestres. E essa é uma das grandes preocupações. Então, voltando um pouco, esse, de novo, é o que a gente chama da árvore filogenética. Inicialmente, os primeiros casos eles vão ocorrer aqui na África Central, que hoje é a República Centro-Africana do Congo, e embaixo aqui a República Democrática do Congo, antigo Zaire, onde a gente teve inicialmente os primeiros casos, e maciçamente os casos eram nessa região, e depois a gente passou a ter no oeste africano. Esses vírus, eles são diferentes, né? Vocês podem ver a diferença de cor aqui, alaranjada, que se dividem nesses dois clados, né? Então, o clado 1 e o clado 2 e 3, e esse clado 1 da bacia do Congo. Que hoje a gente tem diferenciado esse terceiro clado justamente como sendo o grupo que está responsável pela circulação do vírus e essa mudança de padrão, né? Hoje existe todo um debate de como é que a gente vai chamar o vírus, dado que o monkeypox não nomeia ele e ainda não houve uma denominação. Mas o importante é a gente retirar de nomenclatura dele como vírus da bacia do Congo, vírus do oeste africano e, na verdade, usando a nomenclatura dos clados.
Então, novamente, aqui a gente podendo olhar a diferença que eles já se tiveram em relação às suas mudanças, mutações, e aqui o que a gente sabe do atual padrão, né? Que são pelo menos 50 mutações pontuais que foram detectadas nas amostras do surto atual. E quais são realmente os impactos que essas mutações tiveram nesse aumento da transmissibilidade do vírus, que esse salto é muito importante. Então, de novo, aqui a gente podendo ver como é que essa circulação se dá dos casos, a gente vê que maciçamente os casos iniciais eram na República do Congo e depois esse aumento dos casos no oeste africano já com o clado 2. E aí a gente volta nessa caminhada, né? Quer dizer, dos anos 70 até o surto global, a primeira pausa que a gente vai fazer é nos Estados Unidos. Então, vocês podem olhar que esses dois animais aqui embaixo, o pouch mouse, ou o rato gigante, e esse pequeno esquilo africano, eles foram transportados e vendidos de forma ilegal para os Estados Unidos e guardados em abrigos, onde eles tiveram contato com esse bichinho bonitinho aqui em cima, que é o cão da pradaria, que é um roedor que passou a ser usado nos Estados Unidos, é um animal dos Estados Unidos, como animal de estimação. Então, você teve um contato de forma bastante promíscua, sem quarentena, esses animais aqui. O que levou à infecção do cão de pradaria com o monkeypox e, consequentemente, espalhamento de mais de 47 pacientes em mais de 4 estados nos Estados Unidos. Então, esse surto foi o primeiro momento que você tem algo que sai da África, vai para um outro continente e é capaz de gerar casos em diversos estados, inclusive autóctones, né? Importante falar que o principal fator que definiu a apresentação clínica da doença foi a forma de inoculação, então teve inoculação por arranhadura, por gotícula. Então isso apresentou diferença, inclusive mais do que a vacina para a varíola. Então esse cenário aqui para a gente ver como é que você vai de 1970 a 1990 até 2010 a 2018 com padrão, né? Onde a África Central era o polo mais importante e uma transição para o oeste africano como padrão de transmissão, o que também é a gente sair do clado 1 para o clado 2 e essa transição atual que a gente vai viver para o clado 3 agora nessa situação. Esse artigo ele é muito interessante porque ele é escrito em 2018, já olhando a partir da perspectiva africana dessa mudança desses padrões de circulação e a importância do oeste africano. E aí a gente levanta, quer dizer, quais são as explicações para o aumento de casos e da circulação do vírus que nos anos 80 os virologistas diziam que não ia acontecer. Então é interessante como as nossas próprias análises são limitadas e daí a necessidade de a gente ficar constantemente reavaliando a situação. Então esse é um artigo justamente que já em 2018 reavalia o cenário da circulação do monkeypox na África e os riscos para ele. E aí ele fala que um fator que talvez possa ter contribuído é o fato de que a gente deixou de vacinar para a varíola. Então, talvez, nesse período todo que a gente vacinou o continente africano, isso servia como uma barreira, talvez, para a circulação da doença. Além disso, você tem uma possibilidade das modificações ambientais e a possibilidade de maior contato entre os roedores reservatórios e a população humana. E uma terceira, sempre importante, é, de fato, a capacidade da gente diagnosticar a doença, né? A possibilidade que talvez essa doença passasse de forma silenciosa e a gente também não visse. Então, esse era o cenário que a gente tinha antes do surto global, né? Uma circulação em azul, que eram os casos que aconteciam na África e eram capazes de ser exportados de alguma forma para outros países, mas tendo a África sempre como polo enviador. Esse caso aqui é nos Estados Unidos, quando foi lá o surto do cão de pradaria. E tudo isso muda esse ano, em maio de 2022. Como vocês podem ver no mapa, a Europa passa a ser o polo irradiador do monkeypox, né? Então, essa situação, para a gente, é a grande situação de modificação em que a gente vai ter esse novo cenário, né? A partir de 6 de junho de 1922... Gente, tem alguém escrevendo no meu slide? Que engraçado. A gente já tem o cenário de expansão, né? Então, a gente já chega a 30 países, né?
que passam a ser acometidos de 0 para 30. Então, olha lá, 9 de maio, a gente tem aqui um cenário de circulação praticamente zerado, iniciando na Inglaterra, e depois uma expansão para 30 países. Então, eu vou fazer aqui uma pequena animaçãozinha para vocês verem. 4 de março, somente circulação africana. Depois eu já vou... 4 de junho, eu já tenho esse cenário com 1.000 casos no mundo. Já tenho ali, em 4 de julho, 7.500 casos no mundo. Olha, acometimento América, todos os continentes praticamente, com exceção da Ásia com casos, né? Tirando ali a Turquia. 4 de agosto, 27.000 casos. Hoje, 30 de agosto, 50.000 casos, mais de 96 países acometidos. Os principais países do mundo hoje, Estados Unidos, que somente ele tem 18.300 casos, a Espanha com seus 1.500, e nós, Brasil, já com 4.873. França e Alemanha mantendo hoje um padrão mais estável, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, isso vocês podem ver que a gente saiu de um padrão, de uma doença de circulação restrita à África para uma doença de disseminação mundial. Então, esse cenário que levou a OMS a declarar a emergência sanitária internacional. Essa aqui, nesse mapa, vocês justamente podem ver como é que essa circulação se dá. Vocês podem ver que o polo emissor não foi a África, né? O polo emissor foi justamente a Europa. A gente hoje já chegou a 100 óbitos no mundo, mas essa forma de contar está modificando, porque a gente vinha não contando os óbitos africanos, então isso vai levar a um aumento dos óbitos. E esse gráfico mostra, comparando aqui os países, como é que esse comportamento foi explosivo, né? Vocês notem que a inclinação da curva americana ela é explosiva, né? O Brasil tem uma inclinação maior que a Espanha, em breve a gente deve passar a Espanha, e a Alemanha e a Inglaterra já num padrão de redução do aumento de casos, como Inglaterra e Portugal, Holanda e Portugal. Então, esse padrão nos preocupa, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, América Latina, Estados Unidos, a gente vai falar um pouco mais por isso, mas vocês podem olhar que os Estados Unidos, mesmo com acesso à vacina e o Tecovirimat, eles não estão conseguindo desacelerar a velocidade de transmissão. Então, somente os Estados Unidos têm mais casos que Brasil, Espanha, Alemanha e Reino Unido juntos, né? Então, esse é um cenário para a gente ver bastante catastrófico. Então, essa é uma nova visão daquele mesmo gráfico, a gente chegando aqui praticamente a 100 países e a 50.000 casos. E vendo o ritmo, na verdade, de subida de países acometidos e o ritmo mundial, lembrando em conta que essa curva tem uma forma muito parecida com a curva americana, que hoje é o principal, digamos assim, acelerador dos casos no mundo, né? Peraí, desculpa que eu estou voltando. Então, essa distribuição que a gente tem visto muito do mundo, ela tem um problema muito grave, né? Porque os dados que são usados na agregação mundial, eles não têm a informação de sexo. Tanto que, olha ali, apenas 3% dos casos têm informação suficiente para botar nos metadados em relação ao sexo. Então, é muito difícil a gente conseguir ter uma avaliação de idade e sexo. A gente vai olhar aqui, só voltando um pouco, né? Quer dizer, então a gente tinha, quando se fizeram os estudos inicialmente com 5.000 casos, a gente estava falando de uma doença que originalmente estava afetando maciçamente jovens na faixa de 18 a 50 anos, numa população maior, que eram de homens que faziam sexo com homens. Os primeiros casos na Inglaterra foram associados, inclusive, com maior risco à alta densidade de parceiros sexuais, inclusive com modelos iniciais de risco, falando de mais de 5 parceiros, então, com uma densidade alta, e aí associando, inclusive, a eventos. Então, por exemplo, na Espanha, se associou a um evento que aconteceu, e após essa explosão inicial, você teve, na verdade, uma difusão maior. Então, você teve a chegada nos diversos países e mantendo esse padrão. Inicialmente, havia um relato, inclusive,
já agora nessa segunda fase, uma dificuldade, inclusive, de quem estava nesse perfil inicial, ou seja, de autoexposição sexual, de densidade, inclusive conseguir ser testado. E já havia uma percepção que o padrão clínico seria diferente. Por que a gente vai falar disso? Isso que é o que eu vou falar um pouco, primeiro falando da epidemiologia. Hoje, no Brasil, a gente já tem 5.198 casos, segundo o boletim epidemiológico do dia 30 de agosto, concentrando a maioria dos casos na região sudeste, tendo São Paulo o local mais importante, com quase 5 vezes mais do que o Rio de Janeiro. O São Paulo está com 3.000 casos, Rio de Janeiro com 645. Lembrando que isso tem ainda um atraso diagnóstico, a gente pensar em 1 a 2 semanas aí de delay para conseguir ter esse número consolidando, o número se mantém aumentando. Esses são os dados, na verdade, do estado do Rio de Janeiro, em que a gente tem 610 casos, a gente tem ainda casos ainda da 31ª semana como maior, então essa redução de casos não dá para a gente dizer que seja, de fato, tão significativamente assim. A gente tem uma distribuição maior nessa faixa que a gente falou de 20 a 60 anos, 59 anos, mas notem aqui que a gente tem casos abaixo, 13 casos abaixo de 18 anos. Então, não a gente não tem uma ausência de distribuição de casos, como a gente, por exemplo, teria aqui nesse dado da internacional. Então, tem a ver isso com a dificuldade internacional de se agregar esses dados. O que nos preocupa aqui é a possibilidade, na verdade, da conversão do monkeypox justamente para o quê? Ser como a varicela ou como uma doença da infância e com todo o potencial de transmissão. Do ponto de vista no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Metropolitana 1 com uma grande concentração de casos, com 83,56% dos casos, que é essa região aqui, e depois a Metropolitana 2, mas o Rio de Janeiro com a grande concentração. Mas é interessante notar que, diferentemente da OMS, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem 4,8% dos casos em mulheres. Então, ou seja, a gente saiu de 100% dos casos, que era a descrição inicial do caso, em população masculina, para já ter 5% praticamente de população feminina. E o que isso sempre lembra a gente? Da chamada feminilização do HIV. Então, se a gente está falando de uma doença que a transmissão é múltipla, ou seja, por gotícula, por contato, a gente não acha que ela vai ficar apenas numa população. Então, esses já são os dados do município do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente pode ver que no município a gente tem 483, como eu falei, uma grande concentração dos casos estão na Metropolitana 1 e no município do Rio de Janeiro. Novamente, a localização maior na população de 59 a 20 anos e um acometimento maior. Você vê que no município do Rio de Janeiro o acometimento já acomete menos mulheres, o que inclusive nos preocupa, porque se eu tenho um acometimento maior de mulheres na periferia, isso pode ser já um outro padrão de circulação nos municípios mais periféricos da região metropolitana, com toda a dificuldade de acesso e diagnóstico, a gente sabe, histórica. Observando aqui que a população parda e preta, que a gente pelo IBGE define como população negra, ela já tem a maioria da sua circulação. Escolaridade acometendo mais o ensino médio, e os principais sintomas, é interessante eu já olhar, porque são dados brasileiros e dados desses 483 pacientes, o acometimento genital ainda majoritário, mas acometimento de face, membros e troncos, com erupção cutânea como a forma majoritariamente de aproximação. Mais adenomegalia somente 50%. Hospitalização ainda uma parte pequena, em torno de 4%, isso até menos do que os números mundiais, que são em torno de 10%, e múltiplas lesões e mais de 50%, mas uma outra porção a gente tem também de lesões únicas. E aqui o acometimento maior ainda na região, curiosamente, na Zona Sul e na região central. Então, vamos dar 2 passos para trás e agora falar do ponto de vista da perspectiva do que a gente define como monkeypox. Um caso suspeito, ele foi evoluindo bastante. Então, o caso suspeito de monkeypox, ele é um indivíduo de qualquer idade que apresente uma ou mais das seguintes condições: início súbito de uma lesão em mucosa, ou uma erupção cutânea aguda sugestiva de monkeypox. E o que é essa lesão sugestiva? Vou passar um aqui para frente. É uma lesão que inicialmente começa com uma mácula, depois passa a ter o bordo elevado com uma pápula, depois ela se
torna vesiculada e depois pustuliza, e essa pústula ela passa a ter uma característica umbilicada, né, que o centro dela se deprime, esse centro começa a apresentar uma crosta, como vocês podem ver aqui nessa região, aqui nessa região, e depois ele evolui para uma fase crostosa. Então, isso é o que eu chamaria das lesões características cutâneas do monkeypox. Além disso, a gente observou que nessa doença também poderia aparecer apenas um acometimento proctológico, ou seja, uma proctite, dor anorretal, com sangramento muito dolorosa, ou às vezes até edemas penianos isolados. A faringoamidalite, às vezes, ela se confunde, tá? O paciente realmente chega com uma placa esbranquiçada, com dificuldade de deglutição, sendo que os principais motivos de internação, além das infecções secundárias, são a dor, né? Controle da dor para proctite, dificuldade de deglutição, inclusive casos de... como é que se diz? Ai, meu Deus, fugiu a palavra completamente, eu estou com priapismo na cabeça. Bom, depois eu vou lembrar. Parafimose, desculpa. Parafimose nesses pacientes que necessitam realmente de avaliação urológica para redução. E aí, com bastante dor nesses edemas penianos importantes. É importante que a gente pode ter uma confusão, eu vou mostrar um pouco mais lá para frente, com sífilis secundária, herpes, varicela zoster. Historicamente, na verdade, inclusive pode haver cocirculação. E uma coisa muito importante para a gente definir o risco é a questão do contato íntimo prolongado, né? Dado que eu tenho a transmissão por gotícula e por contato, ou contato com materiais contaminados, como vestuários e roupa de cama. Então, pode ser o contato sexual, que inclui quando a gente não usa o preservativo, porque o monkeypox, por ser uma transmissão pelo contato, o preservativo não resolve para esta proteção, mas também pode ser, por exemplo, lutadores de MMA, por exemplo, na verdade, um contato próximo corporal por bastante tempo em alguém que apresente essas lesões. Lembrando que hoje, o que a gente considera que a transmissão do monkeypox ela é por gotícula, como, por exemplo, a meningite meningocócica, e não por aerossol, né? O caso provável é aquele que a gente, na verdade, não conseguiu ter uma conclusão diagnóstica, mas teve uma exposição com uma história de contato sexual desconhecido, ou contato com caso provável, né? E também profissionais de saúde que possam ter contato sem EPI com esses pacientes, ou uso com roupas com roupas e utensílios de pacientes suspeitos. Então, olhando, né, hoje, a gente tem a possibilidade do uso do teste do PCR. Então, uma vez suspeitado, o que a gente precisa é a coleta da amostra laboratorial para o monkeypox, que aqui no Rio de Janeiro ele é enviado para o LACEN e o LACEN envia para a UFRJ para que seja realizado o diagnóstico. Então, o paciente que ele define como suspeito, eu tenho que notificar ele no REDCap, que é a plataforma do Ministério da Saúde, que a gente notifica. Importante que, muito provavelmente, na próxima semana, deve haver uma mudança nessa plataforma, e havendo essa coleta material, se o resultado for detectável, eu confirmo esse caso. Qual é a apresentação clássica? É isso que a gente vai comparar um pouco agora, né? Classicamente, a gente diz que é uma doença que tem um período de incubação de 5 a 21 dias. Isso gera uma complexidade, porque 21 dias é muito tempo. Então, às vezes, o paciente, em determinadas situações, perde um pouco essa capacidade de observar as possíveis exposições. A transmissão interhumana, mas também existe a possibilidade de transmissão por animais, como, por exemplo, a gente falou no surto lá nos Estados Unidos. E a grande dúvida existe a possibilidade de transmissão no período prodrômico, ou seja, eu não tenho sintomas e já estar transmitindo. Classicamente, a gente falava o quê? Febre, astenia, mialgia, calafrio, cefaleia, depois adenomegalia com cadeia unibilateral, lesões cutâneas, com aquela evolução que a gente mostrou, e tendo possibilidade de complicação, como as complicações em conjuntiva, lesão oral, anal genital, e uma pneumonite ou uma encefalite. E uma evolução uniforme, né? Quando eu olhava o monkeypox, eu dizia, olha, aqui, todas as lesões ao mesmo tempo, todas seguindo esse padrão de evolução.
vesícula, pústula umbilicada, lesão ulcerada com centro, com crosta de uma lesão madura e a crosta já cicatrizando. Isso aqui era o que a gente falava que era o clássico, e aqui tínhamos resolvido e esperado que encontraríamos com monkeypox. E a OMS avisa a gente, a partir de maio, que os pacientes não estão se apresentando de forma clássica, que eles poderiam ter apenas uma lesão ou poucas lesões, apenas lesões no pênis, na região genital, perianal, lesões em completo tempo diferente de evolução, além da ausência de sintomas gerais. Então, eu tenho primeiro as lesões cutâneas e depois sintomas gerais. Então, complicou completamente a gente. Então, um exemplo aqui de um paciente à esquerda com apenas uma lesão na cavidade oral, ou as lesões no dorso apenas como rash, então já complicando aquilo que a gente chamava como apresentação clássica. E aqui a gente olhando uma comparação entre os casos da Nigéria, do Congo e de Londres, mostrando que, na verdade, ele já tem uma progressão completamente diferente, que o acometimento genital já se torna muito mais importante, diferente dos acometimentos dos braços e das pernas, e que a linfodonopatia já não é mais tão importante como era antes, e que muito mais comum era a doença localizada. Então, mostrando que eu tinha uma evolução de uma apresentação clínica que não era mais igual. Aqui, novamente, como a gente tinha mostrado os dados brasileiros, aqui são dados europeus de 3 de agosto, mostrando que só 65%, ou seja, 35% dos doentes não tinham sintomas gerais, tinham, óbvio, 98% acometimento de cutâneo, e a linfoadenopatia em menos de 30%. Então, ou seja, aquilo que é a apresentação clássica não estava acontecendo. A mesma coisa nesse caso, a série de casos mais recentes do New England, também com 528, dizendo que realmente as lesões cutâneas têm mais de 95% dos pacientes, a febre, aqui, 38% dos pacientes não apresentavam, e 44% dos pacientes também não apresentavam linfadenopatia. E, de novo, aqui a faringite como um importante sintoma. Mostrando aqui, 14% dos pacientes apenas com proctite e dor anorretal. E aí, reiterando aqui, olha, a ausência de lesões na pele e dor retal e sangramento. Então, isso é um novo padrão da doença. Agora, isso é aquilo que a gente falou, vamos olhar um pouco mais de perto, um pouco na lógica do atlas dermatológico, né? Então, olha aqui como vocês podem ver uma lesão maior no pênis, já com a crosta e com várias lesõezinhas satélites umbilicadas aqui com essas crostosas. Aqui apenas um rash, lesões ainda numa fase mais esbranquiçada, aqui no acometimento à base do pênis, essas lesões aqui em áreas de pelos, que vocês veem provocando grandes costas. A gente tem tido alguns casos de celulite secundária nessa região de pubis. Aqui vocês podem ver a lesão em cavidade oral e, às vezes, a queixa dos pacientes, dor muito importante, dificultando a deglutição, necessitando, às vezes, de internação para controle de dor. Exemplo, novamente, aqui de lesões únicas no dedo, aqui poucas lesões no ombro. De novo, evolução natural, quer dizer, poucas lesões. Aqui a gente pode ver evolução natural de lesões que acontecem no ânus, né? Como elas vão umbilicando, evoluindo e depois resolvendo. Esse aqui é um caso em uma adolescente, apenas com lesões cutâneas, e já com a evolução dela, inicialmente com a fase pustular e depois já com as crostas. Lembrando da dificuldade diagnóstica, né? Paciente chegando para você sem um relato de exposição sexual, a gente não conseguiu definir claramente como foi o caso, e aí por que hoje da necessidade de, com esse tipo de lesão, pedir o exame que está disponível. Aqui, a evolução ao mesmo tempo da lesão no pênis e na pele, como ela se deu, né? Da fase pustular inicial para depois para lesão umbilicada, e para a crosta. E esse aqui são barba, supercílio, mão e ânus, quer dizer assim, como é que elas vão se dando a evolução, e você vê que a lesão da barba já estava numa fase mais adiantada, com crosta, enquanto a lesão da mão ainda estava na fase pustular. Ou seja, mostrando para a gente que as evoluções não se dão ao mesmo tempo, mas que elas vão se resolver. Somente não vou estar transmitindo no momento que eu já não tiver crosta nenhuma em lesão nenhuma.
tá? E aqui embaixo o paciente estava tendo que usar um MOD por causa da descarga anal importante. Aqui, lesões no dorso desse paciente, que inicialmente veio como suspeita de catapora e ele tinha monkeypox. Na verdade, esse é um caso complexo, que a gente teve PCR positivo para catapora, para varicela e monkeypox. A gente teve um PCR, o vírus do monkeypox cresceu em cultura viral e a gente está aguardando o isolamento viral do vírus da varicela, também em cultura, mas que é uma coisa que foi descrita inicialmente no Congo também, a possibilidade de casos com infecção. Aqui é um caso de proctite, já, né, o exame proctológico, mostrando realmente o acometimento. Aqui a evolução das lesões em pênis, novamente aqui a gente tem o centro necrótico. Aqui para a gente poder olhar das lesões no mesmo tempo, quer dizer, desculpa, no tempo diferente, com PCR positivo numa, negativa na outra. Então, mostrando que essa atividade de vírus na lesão, ela vai se dar também de forma diferente. Por isso, a importância de que eu, enquanto tiver a lesão crostosa, eu tenho que manter esse paciente isolado, até ter a última, porque enquanto eu tiver uma lesão, eu posso que aquela seja PCR positivo e ela seja transmissível. Aqui, a gente vê os acometimentos periorais e a intensidade dos acometimentos de mucosa oral, para vocês poderem ver aqui, e o quanto isso impacta o paciente. Mais um caso de proctite importante. Nesses pacientes, tem um relato, que foi um dos primeiros relatos de paciente, que foi feito no Twitter, de um paciente que dizia, olha, eu não consigo nem soltar flatos, e foi um paciente que foi internado para controle de dor. E essas lesões aqui à esquerda, que vocês podem ver na barba, têm se apresentado muito em homens, que coceira, e às vezes a gente chega com encaminhamentos vindo do dermatologista que fez cauterização química, o que não está indicado, na verdade, na ocorrência de uma lesão viral, podendo levar, inclusive, a piora e aumento do tempo para cicatrização. Então, os dados europeus, a gente falou dos dados do estado do Rio de Janeiro, que a gente tinha uma internação mais baixa, mas na Europa a gente tem até 10% de internação para controle de dor, como a gente falou, como principal problema, levando a uma dificuldade. No nível ambulatorial, a gente, na verdade, vai dar o suporte sintomático, né, para que esse paciente possa ter a melhor condição. E aí, resumindo esse cenário atual, né, eu tenho um quadro clínico distinto, por quê? Como a gente falou lá, comparando. São as mutações, eu tenho um escape imunológico associado à menor circulação da vacina, eu tenho, na verdade, como é que isso se modificaria com os tratamentos antivirais, mas lembrando que é um quadro benigno, né? A gente está falando aqui no Rio de Janeiro de menos de 3% de internação, no global de 10%. Hoje, no Brasil, a gente tem 2 óbitos e no mundo 11 óbitos. O que nos preocupa? Os óbitos no Brasil foram em população imunossuprimida, né? Gestantes e crianças abaixo de 55 anos são populações que nos preocupam muito. Fluxo de laboratório, né? Necessidade de notificação imediata, coleta do material da secreção da vesícula, que a gente usa o swab seco, e coleta no tubo seco. Se eu não tiver um Falcon, serve um pote de urina cortando o swab seco de rayon, não serve o swab de algodão. Tá? Então, se eu tenho uma lesão na mucosa oral orofaringe, eu vou coletar, se é uma lesão na boca, eu vou coletar, e eu posso romper essa pústula com um swab, essa pústula ela rompe facilmente, vou cortar ou quebrar, colocar num pote de urina, caso eu não tenha um Falco, e enviar no pote triplo, né? Eu preciso de um pote que feche, mas o container lacrado para envio para esse material. O sangue total ele é utilizado para diagnóstico diferencial. Tá? Se eu tenho, óbvio, por exemplo, um paciente que tem uma queixa oftalmológica, eu posso fazer um swab de mucosa oftálmica, que esse material pode ser processado. Se eu tenho um swab retal, quer dizer, aí eu vou de cada material. No paciente que não tiver pústula, que é a lesão predileta, eu posso, usando um bisturi ou uma agulha, retirar aquela crosta e enviar a crosta, que ela tem um rendimento de PCR muito alto. Tá? Então, esses são os 3 materiais preferenciais para que a gente vai enviar, sempre enviando o material no tubo seco. Tá? Com identificação, nunca deixar agulha ou bisturi. A gente, infelizmente, veio recebendo muitos materiais fora de especificação que levam risco. Então, o laboratório hoje no Rio de Janeiro que faz os exames é o laboratório Professor Amilcar,
recebe exames hoje, já recebeu do Mato Grosso, mas atualmente recebe do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Todo esse material, na verdade, ele vai chegar via LACEN. Então, daí a importância de fazer a notificação e enviar corretamente o material, e o material é colocado no GAL, que é o ambiente de gerenciamento laboratorial. Então, uma coisa importante, né, quando a gente fala do Rio de Janeiro, principalmente, mas também de Minas, a gente tem uma circulação de um outro ortopox vírus, que é o vírus Cantagalo, que foi descrito pela professora Clarissa Damaso na década de 90, que é um vírus justamente dessa família que e pode acometer ordenhadores. Então, quem trabalha nessa região já viu casos. Então, se eu tenho um paciente que ele é ortopox positivo no teste do PCR e monkeypox negativo, ele não tem monkeypox. Ele, na verdade, ele tem, muito provavelmente, o vírus Cantagalo. Além disso, então, o nosso protocolo inicial, ele usava um PCR para ortopox vírus, depois o PCR para monkeypox, e ele tinha que ser positivo nos dois. A gente vai mudar agora para um kit que já vai direto para o monkeypox, que é esse kit aqui, ó, diretamente o resultado com monkeypox, tá? E depois eu tenho a possibilidade de identificar qual seria o clado do tipo. Diagnóstico diferencial, então, a gente fala da varicela, do herpes simplex, do herpes zoster, sífilis maligna, do condiloma, do molusco, da síndrome de Switch, né, que é zoonofílica, dermatite zoonofílica associado ou a cometimentos oncológicos ou a uma pós-infecciosos, farmacodermias, buloses, infecções estafilocócicas, né, e daí a necessidade da gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, aqui, a gente vendo um caso de varicela. Hoje a gente tem uma dificuldade extrema, como aquilo que eu falei, né? Se eu tenho, no momento, um paciente com úlceras, com lesões em diversos estados de desenvolvimento, a nossa preferência hoje é que a gente faça o teste. Por quê? Porque não está mais tão simples como a gente falou. Nem todas as lesões dos pacientes não têm linfadenomegalia, e é melhor, falando mais ainda de uma população que está vacinada, em que a varicela pode se apresentar com menos lesão e com alguma atipia, que a gente faça a identificação diferencial. O zoster também vai ter a sua característica maior do acometimento dermatomal. O herpes simples também, com padrão de lesões de bolhas mais agregadas. O impetio. A sífilis. E lembrando que a gente tem tido co-infecção muito descrito na literatura, então o paciente tendo as duas lesões, as duas acometimentos ao mesmo tempo. Então, se eu testo o paciente positivo no VDRL, não quer dizer que a gente não deva aguardar, se eu tenho essa possibilidade de hipótese, o resultado do monkeypox. Se eu tive um caso assim, um paciente que Teresópolis enviou para a gente. E aí o molusco contagioso, né? Você vê que a diferença é que as lesões, quando você palpa, elas são bem mais firmes, mas a história clínica também já é um pouco mais diferente, porque recentemente a gente conversou com um paciente que era uma criança pequena, mas que já falava. Ela falou assim: mas tio, isso já tem mais de 4 meses que essas bolinhas estão aqui comigo. Então, na verdade, mostrando a história natural, que nesse caso é bem diferente. Isso aqui é interessante, que é um material clássico do Henderson, daquele livro que eu falei, que ele dizia que dava para diferenciar o monkeypox da varicela e da varíola. E hoje a gente não tem essa diferenciação dessa forma e essa segurança. Então, falando um pouco da abordagem terapêutica, se eu suspeitei, né, dentro daquela nossa definição, eu tenho que isolar esse paciente para contato e gotícula, né, e buscar o diagnóstico específico. Lembrando que se eu estou pensando em varicela, eu também tenho que fazer o isolamento para aerossol. Tá? Confirmando o tempo de isolamento até o desaparecimento completo das lesões, que normalmente podem demorar de 14 a 28 dias, e fazendo sempre o rastreamento dos contatos, mantendo as lesões secas, evitar coçar, não precisa usar sabonete antibiótico, lembrando, nem creme antibiótico, lembrando que a bacitracina ela é extremamente alérgena, evitar coçar, então abrir mão, usar os antihistamínicos, orientar aquelas coisas clássicas de, olha, manter a unha bem cortada, se eu tiver necessidade de sair, manter as lesões cobertas, não usar antibiótico profilaxia, lembrar de ter cuidado de higiene extremo sobre as lesões anais e genitais, e lembrar que o preservativo não vai prevenir a transmissão. Qual é o nosso grande grupo de risco? As crianças pequenas,
que nas séries africanas são a população de maior risco, os imunodeprimidos, que hoje os óbitos já levam a gente a saber disso aqui no Brasil, inclusive, e as gestantes. Lembrando que tem evidências na literatura de transmissão vertical, transplacentária e perinatal com óbitos, e a gente hoje tem um desconhecimento da transmissão por leite materno. Então, se eu tenho um caso de monkeypox, eu tenho que afastar esse paciente totalmente de pessoas desse grupo de risco. As complicações, como a gente falou, as infecções cutâneas secundárias, podendo evoluir até com uma sepse, o acometimento extenso da mucosa respiratória pode levar à pneumonite viral, mas nos óbitos, o óbito, na verdade, que teve em Minas Gerais, o artigo até já foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. O paciente evoluiu de uma forma catastrófica, com insuficiência renal, com uma forma realmente que lembra até uma varicela hemorrágica. Depois, realmente não coloquei isso na aula, até um ponto para botar, o artigo saiu essa semana. E as encefalites, que aqui a gente estava dizendo que era de crianças, mas os 2 óbitos da Espanha, os pacientes evoluíram com cefalite, sendo que um deles não tinha acometimento sistêmico, ou seja, lesões disseminadas, são lesões mais localizadas. A desidratação e a desnutrição associadas ao acometimento extenso da mucosa do trato gastrointestinal, as uveites, que são importantes. O grupo da Fiocruz já viu, acho que pelo menos 2 casos, que a doutora Valdileia, na sexta-feira, numa reunião que a gente participou, falou desses pacientes. E a questão da cicatriz cutânea, que tende a não ser restrita, né? A recuperação disso. Então, de novo, uma vez diagnosticado, como é que a gente vai orientar os pacientes, né? Cobrir as lesões usando máscaras sempre que ele estiver na presença de outras pessoas. As roupas de cama, a gente nunca vai chacoalhar, levantar, levar isso com água e sabão e, de preferência, utilizar água a 60 graus, que ela vai controlar e eliminar o vírus. Não compartilhar utensílios domésticos. Então, por exemplo, se eu tenho uma poltrona de tecido, eu não devo dividir essa poltrona, se possível, eu devo ficar num quarto individualizado. A gente sabe que várias vezes isso não é a realidade possível dos nossos pacientes, né? E por isso a preocupação sempre com a periferização da doença, limpar com álcool as superfícies de contato. E aí, originalmente, vocês devem estar se perguntando quais são os tratamentos possíveis, né? A gente, inicialmente, tinha o cidofovir como droga com ação sobre os ortopoxvírus, estava estudado sobre a varíola, mas o cidofovir é uma droga que foi abandonada pela toxicidade extrema, com 2 doses capazes de fazer lesão renal de forma muito importante. O bricidofovir é um análogo derivado, uma prodroga que mostrava ter uma ação e uma toxicidade menor. Tem alguns trials que estavam em andamento, e a outra droga era o tecovirimat, né, que é a grande droga que a gente tem, com perfil de efeitos colaterais muito menor, também com diversos ensaios clínicos acontecendo, em que primeiro veio o relato da experiência inglesa, onde se mostrou que o bricidofovir teria muito mais efeitos colaterais. Já existia esse estudo em andamento, o PALM 007, que estava acontecendo no Congo, com uma proposta pragmática para, de fato, poder avaliar qual seria o real impacto do uso do tecovirimat na história natural do monkeypox. Então, a partir desse estudo, tem sido elaborado um novo protocolo mundial pela OMS, que o Brasil está com a proposta de aderir. Vou falar um pouquinho mais para frente, mas o que hoje está definido, né? A gente tem a indicação do tecovirimat dentro de uma portaria de uso compassivo do medicamento, né? Que a gente está falando que essa modalidade de uso é em casos de pacientes que apresentam uma doença extremamente debilitante, grave, com risco de óbito, e na ausência de alternativas terapêuticas satisfatórias, e que apresentem uma proposta terapêutica com uma relação risco-benefício favorável. Então, o tecovirimat entrou nessa proposta hoje de uso compassivo, com quais indicações? Encefalite, ou seja, o paciente com monkeypox com acometimento do sistema nervoso central, com alteração clínico-radiológica ou do líquor de acometimento de SNC, a pneumonite, né? Lesões cutâneas extremas, com mais de 200 lesões, que estão dentro do critério de gravidade da OMS,
lesão extensa e mucosa oral, que limita a ingestão e hidratação do paciente, e lesão extensa e mucosa anal retal, com quadro hemorrágico ou infeccioso grave, e a lesão ocular. Então, foram essas 6 indicações que a gente apresentou dentro do uso compassivo, que a gente tinha um grande limitador que não tinha tratamento nenhum no país. Hoje, o Brasil tem 12 tratamentos, sendo que tem 100 pacientes em uso ou em perspectiva de uso. Então, hoje, se você tem um paciente com indicação, você entra em contato com o CIEVS, que vai entrar em contato com o COI do Ministério para avaliar o uso. A perspectiva é que a gente tenha, nos próximos 2 meses, 500 tratamentos para estarem disponíveis para o uso. E, com isso, a perspectiva é que o Brasil vai implementar o Core Protocol. O que é esse estudo? É um estudo a partir da proposta desse estudo no Congo, que seja um estudo mais pragmático, para avaliar o impacto do uso do tecovirimat em pacientes ambulatoriais. Então, ele reduz, de fato, o tempo de evolução da doença, ele diminui o tempo de evolução, acelera o tempo de evolução para crosta e cicatrização, para que a gente consiga ter uma resposta racional do uso do medicamento e do real impacto dele. Eu acho que esse foi um aprendizado, de fato, que a gente teve do Covid, que é ser capaz de gerar respostas, né? E eu acho que o grande exemplo foi a capacidade inglesa de, usando o próprio sistema de saúde, ter todos aqueles dados maravilhosos que o Recovery produziu com diversos protocolos e estratégias de tratamento. E aí, quando a gente fala de outras estratégias, a gente vem para a vacina, né? Então, vacina, a gente vai falar da Jynneos, que é a vacina do vírus inativada, da CAM e da LC16M8. Essas 2 vacinas, a CAM principalmente, é que estava sendo usada nos Estados Unidos. Desculpa. Espera que eu me perdi. Só que, em função dos efeitos colaterais, ela deixou de ser usada. Então, somente essa vacina da variante Ankara foi a que foi liberada para o uso global e reconhecida pela OMS para o monkeypox. E a proposta da OMS é a avaliação do uso dela pós-exposição para pessoas que tiveram maior risco com contato ou casos suspeitos. E o efeito dela é idealmente após o 4º dia de contato. A gente tem 2 termos, né? Que é a vacinação profilaxia pós-exposição, que a gente, classicamente, na varíola, a gente usava como vacinação em anel, e a profilaxia pré-exposição, que para o Ministério da Saúde e para o OMS, a gente está falando de profissionais com alto risco de exposição, profissionais de laboratório que trabalham com vírus, profissionais que realizam esse exame e coleta para monkeypox, e os profissionais que estão no atendimento direto a esses pacientes em função da restrição. Hoje, o Brasil vai ter acesso a um quantitativo de vacinas dentro dessa lógica, mas ainda não sabe exatamente quanto. E, recentemente, essa semana, parece que a fabricante, a Bavarian Nordics, teve uma reunião com a OMS e a OPAS para ampliar essa capacidade de distribuição. Por quê? E aí a gente olhar isso aqui, os Estados Unidos abandonou a CAN 2000 e teve um problema, porque ele tinha necessidade, dentro de uma política de profilaxia pré-exposição, ou seja, de dar para a população de maior risco, naquele momento, a população de homens que faziam sexo com homem, ele calculou que ele precisaria de 3,4 milhões de doses, sendo que ele só tinha 1,7 milhões. Então, ele adotou uma estratégia semelhante que a gente adotou na febre amarela, que foi usar uma dose mais baixa, nesse caso subcutânea, para aumentar a capacidade. Então, hoje, o grande desafio mundial é conseguir ter as vacinas e avaliar qual é a estratégia mais eficaz, né? Qual é a custo eficaz, se é, de fato, fazer uma vacinação em anel. Ou seja, a partir do caso, a gente vacinar os contactantes, que foi como a gente fez com a vacina da varíola quando da erradicação. Então, esses são os estudos aqui mostrando que até o dia 4 antes do dia 4, é a grande eficácia dela de evitar a doença. Esse é um outro estudo também mostrando isso. Quando a gente agora vai falar dentro do serviço de saúde, né? Então, você está na sua unidade, tem um caso suspeito. O isolamento dele é gotícula, no caso suspeito ou confirmado. E a precaução de aerossol está indicada só numa situação que eu vou gerar aerossol. Então, por exemplo, um paciente que evolui super grave, que eu preciso entubar, ou que eu preciso nebulizar,
aí eu tenho indicação de ficar num leito de isolamento respiratório. O paciente ele usa no transporte máscara cirúrgica para ir cobrindo as lesões, e o profissional vai usar a máscara cirúrgica, capote, gorro, óculos e luvas. E isso é uma coisa importante. A cada paciente eu preciso trocar o EPI, quando eu estou trabalhando principalmente com paciente suspeito e para não aumentar a inoculação. E no perfil hospitalar, sinalizar apenas um profissional para restringir também esse contato ali. E o material de assistência ele é exclusivo. Lembrando que precaução padrão a gente não está inventando, são aquelas definidas pela Anvisa, precaução de contato se aplicam as mesmas, e a precaução de gotícula também, exatamente. Né? Já falando aí de contato e gotícula do quarto privativo para esse paciente. Repetindo, tempo de isolamento, até o desaparecimento das crochas e uma nova camada de pele formada. Não compartilhar o item de uso pessoal, cuidado com a roupa, não sacudir, como a gente falou, limpeza de superfície, e os resíduos, eles são classe 4 de risco biológico, tá? Esse material aqui, a gente tem até disponível no nosso site, que é mais focado para o paciente, né? Então, evitar o contato com os amigos, familiares, somente emergência, não sair de casa, contato íntimo com as pessoas, não compartilhar, limpar as superfícies. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Eu posso ter auto-inoculação na mucosa oftálmica ocular. Então, é importante que eu não use lente de contato durante esse período. Tá? A gente precisa orientar os nossos pacientes, não depilar de forma alguma região, enquanto eu tiver em nenhuma região do corpo, enquanto eu tiver com monkeypox, tentar separar o banheiro, a gente sabe que isso não é a realidade da maioria da nossa população, tentar a pessoa mesmo higienizar a superfície, se puder até usar uma luva na manipulação, e móveis estofados que tenham superfície porosa devem ser cobertos na necessidade do uso. Roupa suja não sacudir, e a questão da roupa de cama a gente já tinha falado, talheres, e um dado importante que a gente sempre esquece, a gente falou bastante do contato com animais. Então, a gente não deve, enquanto estiver com monkeypox, ter contato com os nossos animais de estimação. Não deve ter contato com os nossos gatos, não deve ter contato com os nossos cachorros, porque existe o risco de transmissão, tá? Vou falar um pouquinho mais adiante de um caso, que é justamente o quê? Esse artigo foi a evidência de um contato de transmissão humano para o cachorro de um paciente que tinha monkeypox. Esse artigo hoje, existe um certo questionamento se não foi uma contaminação, mas ele não foi retratado, então isso é só para lembrar esse risco para todos nós. Hoje, a UFRJ tem o Núcleo de Estudos e Enfrentamento das Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes, que fica lá na Ilha do Fundão, na antiga BioRio, e a gente, através desse telefone, podem passar, a gente recebe consultas e orientações, inclusive para quem estiver no interior, precisar discutir um caso, a gente está aberto, incorporando aí o que é psiquiatria, já faz há bastante tempo, né, o conceito de matriciamento. A gente tem trabalhado com bastante proximidade com Teresópolis, região dos Lagos, o CIEVS procura a gente. Então, podem entrar em contato conosco e também pelo contato por e-mail. E lembrando que a gente atende homens, mulheres, gestantes e crianças. Tá? Então, nós somos um polo que está atendendo a todas as faixas etárias e também gestantes. Nós somos referências para gestantes ambulatoriais. Então, para quem não conhece, aqui está o nosso hospital universitário, e o nosso NIDE, ele fica atrás do CCS, onde era a antiga BioRio, e esse é o nosso mapinha para chegar nele. A nossa equipe do NIDE, liderada pela professora Terezinha Marta, que envolve nossos alunos de doutorado, de graduação e iniciação científica, no laboratório de suporte ao professor Amilcar Tanuri, junto com o professor Orlando, que faz toda a parte de diagnóstico imunológico, e a professora Clarissa, da Biofísica, que é a liderança do laboratório, aí, que era a referência do Ortopox. Trabalho conjunto também com o IPPMG, o HU, e com o suporte da universidade como um todo, e os fomentos de pesquisa como um todo, da FAPERJ, MCTIC, CNPq e também da Secretaria Estadual de Saúde. Essa é uma foto que eu acho muito importante, de um paciente que pediu para ser fotografado. O nosso ambulatório, como vocês podem ver ali, ele é um modelo antigo de alta troca de ar, como aqueles clássicos da tuberculose. Foi uma opção
old school de tecnologia que a gente levantou, e eles estão sentados na sombra da mangueira. Ele já não tem mais nenhuma lesão, já voltou à sua vida cotidiana e quis mostrar justamente essa mensagem que lutemos contra o estigma. E à direita o doutor Guilherme, que é nosso médico, que fez todo o acompanhamento do paciente. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar para todos é que precisamos acolher, investigar, diagnosticar, mas sem estigmatização. Essa eu acho que é a mensagem mais importante e eu agradeço a todos. Doutor Rafael, parabéns, a palavra inicial é essa, né? Parabéns. Muito obrigado por esses grandes ensinamentos. Acho que esclareceu bastante, uma palestra bastante com muito conteúdo, né? Muitos trabalhos fazendo as comprovações de tudo que está sendo falado. Então, a palavra inicial aqui nossa na organização dessa noite é de parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito e parabéns pela sua brilhante palestra. Eu vou aqui abrir para as considerações e perguntas de alguns colegas, né? E, evidentemente, que fique bem à vontade, até para falar assim, chega, Rômulo, chega porque eu estou cansado, tá bom? Mas e também tem outros compromissos aí que você tem que descansar. Mas, então, vamos passar aqui, doutor Benjamin Batista, nossa primeira pergunta, por favor. Bem, eu quero parabenizar e felicitar aí o nosso convidado de hoje, doutor Rafael, pela excelente palestra, né? Como o Rômulo falou, um conteúdo realmente admirável, né? E saber que doutor Rafael pertence a essa equipe de brilhantes pessoas lá no Fundão. Enfim, parabéns, parabéns. Eu tenho 3 considerações. A primeira, gostaria que o doutor Rafael nos falasse sobre o tratamento em gestante. Depois, qual a importância do acometimento dos animais para a epidemiologia da doença, né? E uma informação foi veiculada no início, quando a gente não tinha ainda caso no Brasil, eu escutei que a vacinação antivariólica que nós tomamos lá na nossa infância nos protegeria dessa doença. Então, eu também gostaria de que o doutor Rafael pudesse discorrer sobre isso. Obrigado. Vocês preferem que eu responda em bloco ou uma a uma? O que vocês acham mais dinâmico? Rafael, normalmente aqui a gente faz uma a uma, que direciona objetivamente a resposta. Ótimo. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu acho que perfeito, eu acho que as colocações são perfeitas. Na verdade, eu não foquei especificamente na questão das gestantes. É um mundo, é curioso, assim, na minha trajetória, nós do grupo, que eu também sou rotina do CTI de doenças infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, e a gente, durante a pandemia do Covid, a gente assumiu uma missão que foi tratar as gestantes. Então, a gente tornou o CTI de referência do Estado para gestantes e puérperas com o Covid. Foram 104 atendimentos. Essa é a dissertação de mestrado da doutora Isabel, que está fazendo comigo, minha aluna no programa de mestrado, do programa de pós-graduação de DIP. E eu acho que, para a gente, nesse momento, eu acho que a gente criou uma cultura que eu assumo que eu não tinha, de ver pacientes com doenças infecciosas graves e gestantes. Eu assumo que antes eu tinha medo. Eu acho que, como todo médico não obstetra, eu tinha medo de gestantes. E eu acho que a experiência de trabalhar com a equipe de obstetrícia e neonatologia do Hospital de Servidores me fez entender que eu acho que a gente precisa desenhar e ter uma estrutura melhor para esses casos, né? Eu acho que foi diferencial o fato da gente ter conseguido centralizar e organizar sobre a liderança da SES esse atendimento. Então, eu acho que não está junto, porque eu estou preparando uma apresentação que a OPAS pediu, então eu acabei não focando tanto nas gestantes. Então, acho que é uma falha, reconhecendo isso, mas também é um mundo à parte. Então, nesse sentido,
hoje, a gente tem o tecovirimat, mas é uma grande dúvida sobre se a gente vai usar dentro do uso compassivo em que momento, né? Se a gente só vai usar ele, não está indicado, vocês puderam ver ali que gestante não é indicação do uso do tecovirimat, né? Justamente pela ausência de evidência. Por outro lado, essa vai ter que ser uma questão a se discutir se eu tiver uma gestante fazendo pneumonite grave. E dentro dos protocolos, ela não é uma droga mutagênica, nos estudos em animais, em ratos e camundongos, o que o bridescidofovir ele então teria esse perfil. Mas, nesse momento, isso ainda não está fechado. Se você for ler os materiais ingleses, tem a discussão do uso também de imunoglobulina hiperimune, o que no Brasil a gente não produziu, porque inclusive tem uma questão técnica de arrumar, como ele falou, pessoas vacinadas para varíola que tenham um alto título ainda de anticorpos para poder fazer isso. Então, essa é uma complexidade. E aí hoje, do ponto de vista suporte, diagnóstico, acompanhamento, e a necessidade que hoje a gente, inclusive, falava na reunião, uma reunião que a gente teve com o Ministério, da gente centralizar esse acompanhamento, né? Eu acho que a gente tem hoje no Brasil, até ontem eram 6 ou 7 gestantes, então é muito melhor que a gente tenha cada um dessas gestantes sendo acompanhado num centro especializado no seu estado, para que a gente possa dar todo o suporte conjunto, obstétrico, infectológico, neonatológico, de forma integrada. E eu acho que esse é o grande desafio. Falei talvez um pouco mais até de dúvidas nisso, né? Então, eu acho que, só também para falar disso, qualquer de vocês que souberem ou tiverem contato, ou que alguém perguntar de gestantes suspeitas de monkeypox, podem entrar em contato com a gente, que a gente está fazendo o diagnóstico e está tentando centralizar esse acompanhamento, tá? E é importante lembrar do diagnóstico diferencial, tá? Porque não adianta você dizer que suspeito de monkeypox e essa paciente pode ter varicela. E aí varicela é uma doença com tratamento. Eu não posso atrasar o tratamento de uma gestante com varicela. A gente recentemente teve um caso que incomodou um pouco por causa disso. A gente, à distância, pediu para a estratégia de saúde da família iniciar o tratamento e acabou tendo um delay desse início do tratamento, que a gente falou, olha, até confirmar monkeypox e excluir varicela, ela precisa tratar a varicela. Então é importante também a gente não esquecer disso, né? Do impacto que a varicela pode ter também sobre uma gestante. É complexo começar a olhar gestante, viu, gente? Com doença infecciosa com potencial grave. Animais para epidemiologia. Então, essa é a grande preocupação da gente ter um outro perfil de endemização associada à possibilidade de circulação silvestre. Ou seja, que eu possa criar outros ciclos e, com isso, a doença tem um ciclo endêmico que não é só o interhumano. E tem alguns estudos já europeus mostrando quais seriam os potenciais mamíferos europeus do velho continente que poderiam ter esse papel, e aqui no Brasil ainda não tem isso de forma estruturada, mas, de novo, levantando todo o cuidado com os nossos mamíferos em casa, que hoje o percentual da população nossa que tem pet é enorme, e daí a importância desse cuidado. E a última questão é a vacina antivariólica, né? Lembrando que a vacina que a gente está usando para o monkeypox é a vacina antivariólica, né? A cepa da Vaccinia, que agora é uma nova cepa, a cepa Ankara modificada, que ela é modificada em que sentido? Que ela tem uma capacidade, não tem uma replicação na gente, então, consequentemente, muito menos efeito colateral. Essa é a diferença da Jynneos para a CAN2000. A CAN2000, por ser um vírus replicante, ele está associado ao maior risco de miocardite e pericardite, por isso ela não está sendo usada. Como vantagem, uma maior imunogenicidade, só necessitando somente de uma dose, né? A Jynneos, ela precisa de 2 doses, 1 e 28 dias. Seria isso. Obrigado. Doutor Mauro, agora, por favor. Só lembrando, doutor Benjamin é um especialista em dermatologia, né? Então, já deve ter visto muitas coisas aí nesse passado e nesse presente também, né? Então, muito a ver. Doutor Mauro Alves, nosso colega, diretor da SOMEI também, e é cardiologista. Mauro, por favor. Também queria parabenizar o professor Rafael pelo brilhantismo da apresentação, e a gente vê como é que é a importância da epidemiologia clínica, né? Uma curiosidade, naquele gráfico que você mostra a ascensão no Brasil, em termos de incidência da doença, e uma estabilização da Alemanha,
que está ocorrendo na Alemanha para a gente ter essa estabilização e, por outro lado, ocorrendo essa verticalização, essa ascensão da curva? Seria a primeira pergunta. A segunda é fazer uma analogia em relação ao que a gente viu com a Covid, né, e a desinformação que permeou o país, né, com grupos anti-vacinas. Evidentemente que o mecanismo é diferente, né, a possibilidade de vacinação, seja pós-exposição ou pré-exposição, você já citou, já explicou para a gente, mas aonde a gente errou e aonde a gente poderia ajustar de tal sorte que a gente pudesse melhorar esse erro que foi a comunicação com os nossos pacientes, com os profissionais de saúde, o que a academia poderia fazer nesse sentido, onde ela errou nessa comunicação, onde errou nós, profissionais, na sua opinião, e onde errou as instituições de saúde. Seriam esses dois aspectos, em relação ao gráfico e em relação à comunicação, por gentileza. E, mais uma vez, parabéns pela brilhante exposição. Mauro, eu acho que a gente tem que olhar aquele gráfico, né? Aquele gráfico, ele é importante. Acho que eu vou até ver se eu boto ele de novo aqui. Foi um dos primeiros. Não, eu sei qual é. Ele é... Está os Estados Unidos, depois vem o Brasil, depois vem a Alemanha, embaixo vem Portugal. E a Alemanha está estabilizando, né? Em termos de incidência, de prevalência como um todo. Mas o porquê que o Brasil está em ascensão e o que foi feito na Alemanha para que ela possa estar estabilizando, está achatando essa curva. Exatamente isso. Vamos lá. Então, é sempre claro, Mauro, melhor do que eu, como cardiologista, trabalhando aí com tantos ensaios randomizados, né? A associação não é causação, né? Então, assim, os estudos inclusive, em medicina, a relação causa e efeito é difícil estabelecer. Exatamente. Né? Mas, assim, eu acho que a associação é bem mais fácil. Agora, quem surgiu primeiro foi o ovo, a galinha, que é a dificuldade. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa apavorante é olhar os Estados Unidos, né, Mauro? Exato. Porque eu acho que, assim, os Estados Unidos, para mim, ele fala do nosso cenário, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que falar de estruturação do sistema de saúde pública, né? Quer dizer, assim, a capacidade que a Alemanha tem desde o Covid. Não sei se vocês sabem desses dados, mas a Alemanha foi um dos países na Europa que fez o investimento mais maciço em ampliação da sua força de saúde pública. Tem um estudo que mostrou que, enquanto a Inglaterra investiu maciçamente em toda a questão hospitalar, investindo muito pouco na sua força de saúde pública, a Alemanha teve um investimento maciço em laboratório para diagnóstico, em profissional virologia especializado, profissional de epidemiologia de campo, em aumentar a sua capacidade de capilarizar e fazer a ação da epidemiologia no território, né? Enquanto a Inglaterra não fez isso. Hoje a gente sabe que o Sistema Nacional de Saúde inglês, que já foi o melhor do mundo, vive uma crise absurda, né? De financiamento, de falta de recursos, de falta de trabalhadores, né? Quer dizer, o que é uma grande pena. Mas, em ambos os casos, quer dizer, a gente teve um acesso à vacina como uma estratégia, inclusive, pré-exposição, né? O uso do medicamento, busca de casos ativos e, no caso da Alemanha, o uso de uma estratégia de vacinação em anel. Ou seja, no momento que eu tive menos acesso à vacina, eu vacinei em anel. Mas um dado é muito importante, gente. Qual é o tamanho da Alemanha, qual é o tamanho da Inglaterra e qual é o tamanho do Brasil e dos Estados Unidos, né? Qual é o nível de desigualdade, qual é o nível de pobreza, qual é o nível de condição de moradia, de todas essas situações. Se a gente está falando de uma doença de transmissão por gotícula e por transmissão por contato, é óbvio que se eu tenho uma família de 10 pessoas dividindo um cômodo, a probabilidade de transmissão é muito maior. Se eu tenho um cenário desse, como eu tenho o nosso cenário da tuberculose. Tuberculose no Brasil é completamente diferente da tuberculose no primeiro mundo, né? Então, eu acho que esse cenário leva a uma dificuldade nossa em relação à possibilidade do controle. Mas é interessante notar também, Mauro, que a Espanha não consegue fazer esse achatamento que a Alemanha e o Reino Unido fizeram, né? Embora
você pode notar que no último mês eles deram uma reduzida significativa, né? Então, eu digo hoje que Brasil e Estados Unidos, que são países continentais com elevado nível de desigualdade, são justamente os grandes definidores para onde essa doença vai, né? A gente sabe hoje que nos Estados Unidos o acesso à vacina foi completamente desigual. Então, enquanto a doença majoritariamente acometeu a população afro-americana, latina, o acesso à vacina foi muito mais para a população branca, em locais menos atingidos. Então, isso gerou uma grande desigualdade. Então, isso leva a minha preocupação maior hoje, Mauro, quer dizer o seguinte, como trabalhar com a possibilidade da periferização da doença, né? Vocês viram aquele mapa ali do município do Rio de Janeiro, que a doença, inicialmente, a maior quantidade de casos estava na Zona Sul, né? No momento que isso passa a ir para a periferia, onde eu tenho um pior sistema de saúde, uma pior capacidade de identificar os casos, como é que isso vai acontecer? Um dado hoje me preocupa, é que a incidência em mulheres, a quantidade de casos em mulheres fora do município do Rio de Janeiro é maior, a proporção, desculpa, é maior fora do município do que no município. Focando aí, como o Mauro falou, que eu já posso ter outras redes de transmissão que operam de outra forma do que a rede que foi a inicial, que foi o grande vetor do início da transmissão. Então, esse eu acho que é o cenário que a gente tem acontecendo, em que nós e os Estados Unidos, nesse sentido, somos parecidos, e a situação americana hoje é catastrófica, mesmo tendo acesso à vacina e ao Tecovirimat, né? Você acredita, então, que a Espanha vai começar a ter um gráfico semelhante ao da Alemanha, na sua opinião? A minha impressão é que sim, tá? Se você olhar aquela tendência ali. Hoje saiu um artigo ou um comentário, uma opinião, dizendo que a avaliação dos especialistas é que, em breve, a Europa talvez seja capaz de reduzir de forma drástica a circulação. Eu sou mais pessimista sempre, né? Eu acho que a gente, como quem trabalha com doença infecciosa e vigilância de doença infecciosa, a gente deva ser mais pessimista por profissão, né? Até para poder se preparar. Porque se a gente é só otimista e fica dizendo, não vai acontecer nada, eu falei, mas se acontecer, né? A gente tem carrinho de parada dentro de uma enfermaria para se acontecer alguma coisa, né? Mesmo que não seja um CTI onde tudo está acontecendo, o paciente está internado, não está em casa, né? A gente tem desfibrilador hoje em ambientes de alta densidade populacional, né, Mauro? Justamente por causa disso, né? Porque a gente sabe que se alguém precisar, faz uma diferença dos infernos ter um DEA ali, né? Então, eu acho que... Também de Seattle. Diz que você tiver que ter uma parada cardíaca que você tem em Seattle. Eu acho que se alguém quiser tiver uma parada cardíaca no Louvre, lá ele consegue ter acesso até a ECMO, né? Hoje em dia, né? Aquela cena do ECMO no Louvre, para mim, é outra dimensão. Assim. Alguém ficando lá. Mas, então, voltando a isso, aí você tinha falado essa perspectiva e a sua segunda pergunta, que eu me perdi aqui. Comunicação. O que a gente pode aprender com os nossos erros, no sentido de comunicar melhor a população e aos próprios profissionais? Hoje saiu uma matéria no Globo em que, na Califórnia, está tendo um projeto, que poderá ser sancionado ou não, sobre punição a médicos que desinformaram a população, que atrapalharam em relação à vacina. Não sei se você teve a oportunidade de ler essa matéria. Eu não chego a tanto, mas o que a gente pode aprender com o que ocorreu da Covid, embora seja coisa diferente em termos de extrapolação, e que a gente possa ter um protocolo de comunicação de uma forma mais exitosa, na sua opinião? Eu acho que, Mauro, eu quase vou te dizer, não tenho a mínima ideia. Eu estou querendo aprender isso hoje, me assumindo ignorante. Eu tive várias cenas curiosas, assim, e essa foto, para mim, ela é muito importante, do Dr. Guilherme com um paciente nosso, porque essa era a minha grande questão, né? Quer dizer, assim, a gente... Não cabe a nós, como médicos, julgarmos os pacientes, né? A gente tem toda uma questão que nos cabe acolher,
e construir de forma conjunta uma estratégia para a mitigação da situação do paciente. Então, a gente tem todo o histórico da epidemia da AIDS, que a gente aprendeu muito com a sociedade organizada, que a gente foi capaz de construir conceitos como sexo seguro, uso do preservativo, uso da profilaxia pós-exposição, da profilaxia pré-exposição, quer dizer, entendendo que eu tinha um calendoscópio de exposições e que quanto mais camadas eu tivesse, mais eu poderia evitar a doença, da participação dos usuários na formulação, na compreensão do que são os diferentes riscos. Então, Mauro, para mim, isso é um grande desafio, e eu acho que para a gente, inclusive, aí falando como agora professor de uma grande universidade, que como universidade tem diversos cursos, então, quando começou o nosso trabalho com o Monkeypox, que a UFRJ fez um grupo de trabalho envolvendo diversos cursos, não só a Faculdade de Medicina, foi muito interessante que estava às vésperas da parada gay. E aí a gente falou, gente, a gente precisa produzir material informativo, então existe um grupo de trabalho LGLBTQIA, no Centro de Ciências da Saúde, e esse grupo se organizou para produzir materiais específicos de forma integrada com os cientistas, pesquisadores, para acessar essa população. Então, eu acho que esse desafio em que a universidade, a assistência, se junta aos usuários para dizer, olha, a gente não sabe tudo e vamos dialogar, vamos ouvir, eu acho que ele é o grande passo. Porque sobre o Monkeypox, a gente tem diversas populações diferentes que as estratégias serão diferentes, né? Como é que a gente vai abordar, por exemplo, a situação dos usuários de sauna versus como é que a gente vai abordar a questão do risco pediátrico na periferia, como é que a gente vai treinar esses diferentes profissionais, como é que a gente vai abordar o treinamento do agente comunitário de saúde, que é a capilaridade do sistema, como é que a gente vai introduzir, por exemplo, a infectologia tem um grande desafio que eu acho e eu assumo, que é sair do seu castelo, dos seus hospitais, das suas referências, e dialogar como a psiquiatria faz com o matriciamento. Ou seja, está dialogando diretamente. A gente viveu uma experiência que foi muito interessante, que foi fazer telemedicina, literalmente assim, por exemplo, Teresópolis foi um exemplo muito legal. O Dr. Marcelo, ele foi em diversas casas de pacientes, ele fazia uma ligação e a gente fazia uma consulta conjunta. Eu, ele, o agente de saúde, o paciente, e a gente avaliava, desce para o Rio de Janeiro, não desce para o Rio de Janeiro, colhe o material ali, como é que a gente vai ver. Então, eu acho que essa integração ela é o grande desafio, e dizendo, olha, tem muitas coisas que da minha posição aqui eu não sei. Eu posso dominar esses estudos, eu posso dominar a literatura, dialogar com a pesquisa básica com a doutora Clarissa, mas tem uma série de coisas sobre a própria experiência, né, que a gente precisa ter o espaço do paciente, a gente precisa ter o espaço de diferentes vozes para completar esse quadro do elefante. Então, Mauro, a minha resposta, eu acho que mais honesta, é não sei. Muito obrigado, hein? Mais uma vez, parabéns. Obrigado, doutor Rafael, pela resposta. Obrigado, Mauro. Passar agora para o nosso doutor Moreira, nosso almirante, nosso colega da Academia Militar de Medicina. Aí, por favor, Moreira, fica à vontade aí, por favor, para a pergunta. Eu só pediria para a gente tentar encurtar um pouco o tempo, porque já estamos aí alongando para caramba, né? Se tiver mais alguém que queira fazer pergunta, por favor, já pode levantar a mão e logo em seguida a gente vai dar um stop até para todos descansarem, principalmente o doutor Rafael aí. Muito obrigado. Boa noite, Rômulo. Boa noite. Parabéns aí pela escolha do Rafael. Obrigado. Doutor Rafael. Não sei se ele está me escutando. Tá. Está ouvindo? Tá. Parabéns aí, Rafael, pela sua brilhante exposição. Mas o curioso, como o doutor Benjamin, se a nossa geração que foi vacinada da varíola, se nós temos algum tipo de proteção ainda quanto à varíola do macaco. Moreira, eu acho que, na verdade, Benjamin, agora olhando, eu comecei a falar da vacina e eu acho que eu não terminei de falar da outra parte, né? Desculpa. Agora eu estou olhando aqui que eu tinha escrito, eu falei, gente, eu não terminei de falar disso. Eu falei que era a mesma vacina, falei da diferença, mas não falei. Então, Moreira, eu acho que você, como dermatologista, é até interessante que a gente teve... Neurocirurgião.
O Mauro é que é... Desculpa, Moreira, perdão. Não. Eu troquei as bolas. Benjamin é dermatologista e o Moreira é neurocirurgião. É porque eu troquei, os dois falaram do efeito da vacina. Mas vamos lá. Então, assim, eu tive recentemente um paciente que era vacinado contra a varíola. E ele fez uma lesão única. E a lesão resolveu em menos de uma semana. Então, assim, é interessante que ele fez uma forma bastante frustra, com uma duração muito curta. O que a gente sabe é que a vacina da varíola ela teria 85% de proteção para o monkeypox psíquico. Só que isso eu tendo feito a vacina. Né? A gente está falando de uma vacina que a gente tomou a última vez em torno de 1978, que desde 1973 eu não tenho mais circulação do vírus selvagem. A gente sabe isso do sarampo, que a circulação do vírus selvagem faz com que a gente tenha múltiplos boosters. Um dos problemas que a gente tem hoje do sarampo é que, além da queda da vacina, da vacinação, da cobertura vacinal, é o fato de como o vírus circula muito pouco, eu não tendo esse contato, eu também tenho uma tendência a que a minha imunidade não esteja, digamos assim, tão eficaz em relação a isso. Então, sim, eu teria uma proteção, o que não quer dizer que eu não vá ter a doença, tá? Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de vacina, não são todas as vacinas que simplesmente não deixam eu ter doença, né? E hoje existe dúvida, considerando o tempo que eu fiquei sem ter uma revacinação ou ter contato com o vírus, qual seria a minha capacidade de fato não ter apresentação nenhuma da doença. Tá? Então, essa é uma dúvida que, de fato, a gente tem. A gente está fazendo alguns estudos, começando a fazer propostas de estudos de avaliação de soroneutralização de pacientes vacinados. Então, por exemplo, pegar justamente uma coorte de pessoas que foram vacinadas e ver como é que estão os títulos dela de anticorpos, ver como é que é a capacidade do soro dela de neutralizar o vírus em diferentes concentrações, o que é o exame mais fidedigno dessa capacidade, mas é um exame complexo, porque você precisa fazer a cultura do vírus em célula humana, num laboratório de nível NB3, e aí botar o soro do paciente em diferentes concentrações para saber como é que é o título de soroneutralização, que é a neutralização em placa. É um exame bastante complexo, quem faz lá é o professor Orlando, que é um grande pesquisador, e essa é uma das coisas que a gente vai começar a avaliar para poder saber como é que está essa resposta, né? Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Moreira. Obrigado, Rafael. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu só gostaria de fazer umas considerações aqui. Agora, Rafael, poderia ser pai bola, assim? Uma coisa vai e volta, para ser rápido e tudo? Você, no primeiro slide, você mostrou África, Espanha e Inglaterra, o início desse quadro, desse surto agora. É mais ou menos isso que aconteceu? África, Europa e Inglaterra? África, Espanha e Inglaterra? Foi isso? Não, África, Inglaterra, Espanha, Portugal, França e Blum. Perfeito. Uma outra coisa me chamou a atenção em um slide que você apresentou, da disseminação da doença, uma área do norte da África foi totalmente preservada. Se mostrar ali, você vai ver que logo na área de cima, você não teve. Logo em cima, a Europa, como você bem mostrou, foi uma área de grande incidência, né? Você tem alguma explicação por que aquele norte foi poupado ou não teve notificação ou diagnóstico? Você tem alguma ideia? Não sei se você está com esse slide. São duas coisas para a gente pensar, né? Aquela região que você está falando, ela tem a região do Maghreb com o Saara no meio, né? Então, você, de fato, ali tem um isolamento geográfico, né? Quer dizer, a África Central, ela, do ponto de vista da circulação de patógenos, eles não circulam de forma coordenada, e se você olhar embaixo, também não tem, porque aí você tem o deserto da Namíbia, etc. e tal, a savana ali embaixo. Então, ela é uma circulação justamente da África Equatorial. Na verdade, o Zaire, o Congo belga, é considerado o país africano com maior biodiversidade, né? Ele é o nosso equivalente ao Brasil, lá onde tem a grande biodiversidade. E o que a gente considera é que hoje a grande circulação, existe uma circulação maior entre a Nigéria e a Inglaterra do que entre a Nigéria e o Marrocos,
né? Então, se você for analisar os grandes padrões de circulação humana, eles ocorrem, os fluxos hoje eles são à distância, eles não são necessariamente fluxos geograficamente contíguos, né? Então, tem a ver com esse padrão de circulação. Perfeito. Outra coisa, OMS, Programa de Vacinação contra a Varíola, 1966, e em 1980, erradicada. Foram 14 anos de vacinação. Normalmente, no dia de hoje, nós teríamos o mesmo tipo de consideração ou nós conseguiríamos uma vacinação de uma doença infecciosa, tendência, e que pudesse ser erradicada por uma vacina em menor espaço de tempo? Rômulo, é importante você lembrar que a campanha de erradicação em 1966 ela não começa do zero. Na verdade, se propõe a campanha de erradicação da varíola porque, naquele momento, a circulação dos casos já era restrita à América Latina, e principalmente a América Latina e a África. Então, em alguns casos, na Ásia. Por isso que você fez a campanha. Na verdade, quase que você possa dizer assim, ali já estava fácil, porque você já tinha um processo maciço de vacinação mundial. Então, aquilo foi assim, vamos vacinar, porque, basicamente, aqui, como ela é uma doença que só tem transmissão interhumana, esse grande esforço agora, ele vai ser importante. É diferente de você começar do zero, né? Mas lembrando que a gente fez isso com o sarampo, né? E aí o sarampo ele foi capaz de voltar porque você não conseguiu eliminar o sarampo no mundo, né? Perfeito. Então, verdadeiramente, foi até uma coisa inversa do que a gente falou agora há pouco, porque aqui nós conseguimos erradicar, lá fora não. E, consequentemente, isso voltamos a ter alguns casos aí de sarampo no Brasil e precisamos verdadeiramente vacinar. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, e aqui vale até para os nossos pais, avós, as pessoas de mais idade, né, que gostam muito de viajar entre países, entre continentes, e trazer alguma lembrancinha, ou trazer até mesmo algumas coisas de alimentos e tudo, né? Você veja que, quando ele explodiu, né, agora lá nos Estados Unidos, foram de animais importados de Gana, né, até de forma clandestina, pelo que você falou. Como é que você vê essa nossa fiscalização em cima disso, em todas as nossas fronteiras? O que nós temos que conscientizar, como até o Mauro falou, porque quem faz essas viagens normalmente são pessoas com um pouco mais de parte social, econômica, cultural e tudo, né? Como é que você vê isso hoje? Eu começo falando da Roberta Studebaker, que achou um absurdo a gente jogar fora o queijo dela, né? Eu acho que falta às pessoas uma consciência sanitária, né? A hora que alguém morrer de listéria, como a gente já teve surtos em diversos lugares, de um queijo do restaurante dela, ela vai entender o problema. Então, quem já viu uma listeriose, já viu uma criança de 14 anos, e aí a gente já teve essa experiência, infelizmente, no São Sebastião, de uma criança que chega de 14 anos com uma meningoencefalite, cresce na cultura em menos de 12 horas, no dia seguinte ela rebaixa, é entubada, hidrocefalia e morre. Isso é uma listéria de transmissão oral associada ao consumo de leite cru. Então, eu dou esse exemplo catastrófico para que as pessoas tenham noção que as nossas ações sanitárias têm impacto na população inteira. Então, por que existia um código sanitário que restringia a circulação interestadual de queijos? E dizia que o selo... porque é muito mais difícil simplesmente eu conseguir rastrear a cadeia de produção. A gente viu isso com a questão da Becker, com a cerveja, que matou não sei quantas pessoas. É porque era uma produção industrial que eu conseguia rastrear o lote, que eu conseguia ir atrás das pessoas. Então, alimento que é produzido, ele tem uma capacidade de se disseminar, envenenar e gerar danos à distância que é enorme. Isso foi a mesma coisa com o surto de cana-de-açúcar, associado ao barbeiro, não sei quem lembra, lá em Santa Catarina, que teve gente morrendo pelo país inteiro até a gente conseguir juntar isso. Então, a história humana, da questão da necessidade da gente ter cuidado com os alimentos, foi que foi capaz de reduzir de forma drástica isso. Então, eu acho que essa consciência, como você falou, Rômulo, que eu digo de consciência sanitária, que as nossas ações são capazes de ter grandes impactos, ela é muito importante mesmo. E eu acho que a gente tem que voltar a conscientizar, sim, as pessoas e dizer que isso não é fora de moda, ou como diria até minha mãe, demodê, entendeu? Mas que isso é um cuidado com todos, né? Exato. Foi falado também da endemia do Congo, né, em relação à monkeypox.
como é que esses caras faziam o diagnóstico e fazem diagnóstico? Eles têm a possibilidade de facilidade de diagnóstico? Até mesmo aqui, a gente sabe que temos ainda dificuldade em relação a isso, tratamento. Como é que foi tratado em relação ao Congo, por favor? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem cada vez mais de reconhecer o trabalho dos nossos colegas africanos. Então, assim, o trabalho que é realizado hoje na África Central, no Oeste Africano, sobre o monkeypox, ele é exemplar. Tá? A capacidade que eles têm de identificar os casos suspeitos, fazer o isolamento, rastrear os contactantes e restringir os surtos é exemplar. Isso sem acesso à vacina, mesmo a vacina já existindo, isso sem acesso ao medicamento. Então, assim, eu acho que eu só tenho palmas a bater aqui e a reconhecer a importância deles. E eu acho que a gente deveria estar fazendo melhor. Eu acho que a gente deveria, infelizmente, a gente deveria, como a Alemanha, fortalecer mais a nossa vigilância epidemiológica, fortalecer mais a nossa capacidade de integrar a informação e conseguir agir na questão dos contactantes, na questão do isolamento, para evitar essa expansão. Então, eu acho que eles mostram para a gente que a boa e velha epidemia da velha guarda, ela é capaz de atuar de forma muito boa. Às vezes eu brinco que a epidemiologia vive de fofoca, né? Liga para mim e diz, aqui tem um caso assim, ali tem, ainda é a melhor forma, por incrível que pareça. Perfeito. Só para completar agora, manchete de jornal. Italiano é diagnosticado com HIV, Covid e monkeypox, né? Aí virou notícia de jornal e tudo. O que a gente tem em relação a isso? Como é que a gente pensar nessa tríade de diagnóstico ao mesmo tempo? Ele está naquela situação do grupo de risco, né? Crianças imunodeprimidos ou gestantes, né? Possivelmente no imunodeprimidos, claro. Como é que você vê isso? Só vamos inverter uma coisa, Rômulo, que é o seguinte, ele foi diagnosticado, então ele não era, na verdade, ele teve uma exposição. É importante a gente lembrar que as 3 doenças, elas se transmitem através do contato, as 2 doenças se transmitem através do contato, e o HIV vai se transmitir através da relação sexual. Então, se eu tiver numa situação de alta densidade de exposição sexual, sim, eu posso pegar as 3 doenças. Né? Eu posso ter alguém que esteja com monkeypox e HIV sem estar com controle da carga viral e ter o HIV. A gente teve recentemente um caso que o paciente, na verdade, a gente fez o diagnóstico de monkeypox e HIV, não tem sido incomum pela situação de exposição possível. Daí, inclusive, a importância de você testar os pacientes para sífilis, testar os pacientes, na verdade, para as outras ISTs, quando o paciente se apresentar para você. Tá? E aí sim, numa abordagem sindrômica também das possibilidades de exposição. A gente tem incorporado, por exemplo, lá na UFRJ, o Ministério da Saúde usa somente o ELISA de 4ª geração, que não detecta o antígeno P24 do HIV. Mas a gente incorporou lá o teste rápido de 4ª geração, que já tem uma janela imunológica menor, justamente para auxiliar nisso, e com o uso do teste da carga viral também, quando necessário para essa situação. E o teste rápido da sífilis, que já está incorporado aí dentro dos algoritmos. Então, isso é muito importante, porque a categoria de exposição ela pode acontecer as 3 situações. E no momento que eu tenho ainda a circulação do COVID, a circulação do HIV, eu posso acontecer. Eu estou vendo isso com a sífilis, eu estou vendo isso, como a gente falou, com outras doenças. Perfeito. Bem, a minha última colocação, aqui para a gente fechar, é que ontem eu atendi uma paciente no consultório, uma senhora, uma mulher de meia idade, e ela me falou, estou com uma sobrinha internada no hospital da Rede D'Or com dengue hemorrágica. Estava com 18.000 plaquetas. Então, verdadeiramente, uma coisa que a gente, às vezes, para vocês não, né? Mas para a gente que está em consultório, eu faço clínica e medicina do esporte, mas assim, às vezes não fica tão ligado, né? Mas, de qualquer forma, um dado aqui até para os colegas, para você não, porque você vê isso todo dia, todo instante, né? Mas, infelizmente, nós estamos tendo aí, né? Alguma coisa para falar disso? Em poucas palavras aí, por favor? Se você quiser, eu volto. Eu fiz a apresentação há 2 semanas atrás, na Cierge. Você volta, então, aí. Está confirmado, hein? Justamente sobre a questão do silêncio das arboviroses durante a pandemia, que a gente esqueceu dela, e mostrando como é que os dados mostram esse silêncio que a gente teve em 2020 e 2021.
sempre lembrando que, para mim, quando eu ouço 18 mil plaquetas e dengue, eu fico sempre pensando no diagnóstico diferencial, né? A gente, em infectologia, pensa sempre nos outros, que é uma coisa muito importante, né? Porque, às vezes, as pessoas se preocupam demais com dengue e esquecem que essa época do ano a gente tem febre maculosa, que é uma doença bem esquecida, que o pessoal do interior conhece bastante aí, e que depende de tratamento específico. A gente tem a leptospirose, então isso a gente tem as próprias estafilococcías, as sepses comunitárias como um todo. Às vezes as pessoas veem uma lesão cutânea, um rash, e não identificam a meningococcemia, é uma coisa que me preocupa muito com isso, o atraso no manejo. A meningococcemia, quem já viu, é o pior choque da vida, né? O paciente entra falando contigo, com você, de repente já está parado com um choque gravíssimo. Então, assim, eu acho que é importante isso que você traz, né? Quer dizer, da gente estar pensando nessas doenças, na circulação delas. E, de fato, na pandemia, a gente teve um silêncio disso, né? Um esquecimento. Beleza. Rafael, sem palavras aí, agradeço a todos os colegas aí da SOMEI, da SOMERGE e outros que foram convidados também, e a você principalmente. Foi uma honra muito grande tê-la aqui na nossa grandiosa sala aqui. Você abrilhantou muito, você nos trouxe informações extremamente importantes, técnicas, que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia e, com certeza, até como multiplicadores dessas informações. Então, meu nome, em nome da SOMEI, agradeço muito, e eu vou passar aqui para o Dr. Benjamin para fazer o fechamento dessa jornada aqui à noite. Muito obrigado, hein, Rafael? Foi um prazer enorme te receber aqui, e vai voltar, tá bom? Agradeço muito ao convite, viu? Muito obrigado. Benjamin, ok, Rômulo, obrigado. Nosso sincero agradecimento a Rafael por essa brilhante palestra, né? E dizer que a SOMERGE está de portas abertas para você, para o teu grupo, né? Esperamos ter a tua colaboração em outras oportunidades também. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos e, mais uma vez, obrigado ao Rafael por essa brilhante palestra. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns, doutor Rafael. Boa noite. Um abraço. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.